milionário cruel pendura um cavalo amarrado no penhasco por um motivo horrível. A cada minuto, as cordas desgastadas ameaçam se romper sobre o abismo mortal. Mas o que acontece a seguir é algo que ninguém jamais podia imaginar. Algo que deixaria todos em choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A poeira dourada dançava no ar da tarde, enquanto os cascos de relâmpago trovejavam pela pista. O magnífico cavalo negro, com sua crina lustrosa ondulando ao vento, parecia flutuar sobre o solo do hipódromo regional. Montado por Pedro Oliveira, homem de rosto marcado pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho, o animal demonstrava uma sintonia perfeita com seu dono. Da arquibancada VIP, Victor Mendonça observava a cena com os olhos injetados de ódio, seus dedos apertando com tanta força a grade dourada que os nós de seus dedos embranqueceram. O locutor mal conseguia conter a emoção. E lá vem Relâmpago, senhoras e senhores. Pela terceira vez consecutiva, Pedro Oliveira e seu extraordinário cavalo estão prestes a fazer história no campeonato regional. A multidão vibrava, e entre os espectadores, uma menina de tranças castanhas pulava de alegria. Luísa, com seus 12 anos, sorria de orelha a orelha, orgulhosa do pai e do cavalo que ela mesma ajudara a criar desde potro. Quando o Relâmpago cruzou a linha de chegada, o estádio explodiu em aplausos. Pedro desmontou com elegância e foi imediatamente abraçado por Luísa, que correu para a pista. "Pai, vocês foram incríveis!" A menina afagou o focinho de Relâmpago, que relinchou suavemente em resposta. O momento de celebração, no entanto, foi brevemente interrompido pela aproximação de passos firmes e calculados. Victor Mendonça, impecável em seu terno italiano, aproximou-se com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Parabéns, Oliveira", disse ele, estendendo a mão. "Que tal celebrarmos discutindo um novo preço para o Relâmpago? Digamos, o dobro da minha última oferta?" Pedro apertou a mão oferecida com firmeza, mas seus olhos permaneceram frios. "Sinto muito, Sr. Mendonça, mas Relâmpago não está à venda. Por preço nenhum." Luísa percebeu a tensão no ar, observando o modo como as sobrancelhas de Victor se contraíram levemente. Ela conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele tinha anos atrás, quando seu pai ainda trabalhava em suas terras. A menina instintivamente se aproximou mais de Relâmpago, como se quisesse protegê-lo. A repórter Marina Silva, conhecida por suas reportagens investigativas, aproximou-se com seu microfone e câmera. "Senhor Oliveira, que momento histórico! 3 vitórias consecutivas com Relâmpago. Pode nos contar o segredo dessa parceria extraordinária?" Victor recuou alguns passos, sua presença momentaneamente esquecida enquanto os flashes das câmeras capturavam o momento de glória de Pedro. "O segredo é respeito mútuo e muito trabalho, Marina", respondeu Pedro, acariciando o pescoço de Relâmpago. "Este cavalo não é apenas um animal de competição, é parte da nossa família." Luísa sorriu ao ouvir essas palavras, lembrando-se das manhãs em que acordava cedo para ajudar nos cuidados com Relâmpago, das histórias que contava para ele no estábulo, dos segredos que só o cavalo conhecia. Do outro lado da pista, Victor observava a cena com um olhar calculista. Seus dedos tamborilavam na bengala de prata que sempre carregava, um presente de seu pai que simbolizava o império do agronegócio que construíram, nem sempre pelos meios mais honestos. Ele fez um gesto discreto e um dos garçons, que servia champanhe na área VIP, assentiu quase imperceptivelmente. A celebração continuou enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados.
Pedro recebia congratulações de outros competidores e admiradores, sempre com sua humildade característica. Luísa não desgrudava de Relâmpago, ajudando a preparar o cavalo para o merecido descanso após a competição. Marina Silva continuava por perto, fazendo anotações em seu bloco. Seus olhos perspicazes alternavam entre a celebração e a figura sombria de Victor Mendonça, que conversava em voz baixa com seus assessores. Havia algo na expressão do empresário que a intrigava, despertando seu instinto jornalístico. O garçom aproximou-se de Pedro com uma taça especial de champanhe, cortesia do Sr. Mendonça para celebrar sua vitória histórica, disse ele com um sorriso ensaiado. Pedro, embora relutante, aceitou a taça. Seria uma desfeita recusar completamente. Ele não percebeu o brilho estranho do líquido, nem o modo como o garçom se apressou em se afastar. Enquanto isso, nas sombras crescentes do estábulo, Luísa terminava de acomodar Relâmpago, sussurrando palavras de carinho para o cavalo. "Você é o melhor cavalo do mundo, sabia?", disse ela, oferecendo-lhe uma cenoura. "E ninguém nunca vai nos separar." Mal sabia a menina que suas palavras seriam testadas muito em breve, de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. O crepúsculo já havia cedido lugar à noite quando Pedro sentiu a primeira tontura. Ele estava conversando com alguns criadores de cavalos quando sua voz começou a falhar e o mundo ao seu redor pareceu girar. Marina Silva, que ainda permanecia por perto fazendo sua reportagem, foi a primeira a notar que algo estava errado. "Senhor Oliveira, o senhor está bem?", perguntou a jornalista, aproximando-se rapidamente quando viu Pedro cambalear. Ele tentou responder, mas as palavras se embaralhavam em sua língua. A taça de champanhe escorregou de seus dedos entorpecidos, estilhaçando-se no chão de pedra do clube. Luísa, que retornava do estábulo, ouviu a comoção e correu em direção ao pai. "Pai, pai, o que foi?" Sua voz infantil estava carregada de preocupação enquanto via Pedro sendo amparado por dois homens para não cair. Seus olhos, normalmente tão vivos e atentos, estavam desfocados e semicerrados. "Chamem uma ambulância!", gritou Marina, assumindo o controle da situação, enquanto segurava o braço de Pedro. Do outro lado do salão, Victor Mendonça observava a cena com um sorriso discreto, escondido atrás de sua própria taça de champanhe. Seus olhos encontraram os do garçom, que servira a bebida adulterada, e um aceno imperceptível foi trocado entre eles. Em minutos, a festa de celebração transformou-se em caos controlado. O som da sirene da ambulância cortou a noite e paramédicos entraram apressados no clube. Luísa segurava a mão do pai, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enquanto os profissionais de saúde o examinavam e o colocavam na maca. "Quero ir junto", insistiu Luísa quando começaram a levar Pedro para a ambulância. Marina colocou a mão em seu ombro com gentileza. "Eu levo você até o hospital, querida. Vamos seguir a ambulância no meu carro." A menina assentiu, grata pela presença da jornalista que, mesmo tendo conhecido seu pai apenas naquela tarde, demonstrava genuína preocupação. Antes de partir, Luísa lançou um último olhar em direção ao estábulo onde Relâmpago descansava. "Mas e o Relâmpago? Não posso deixá-lo sozinho." Marina sorriu compreensivamente. "O tratador do clube vai cuidar dele esta noite. Seu pai precisa mais de você agora." O que nenhuma delas sabia era que nas sombras do estacionamento, 3 homens aguardavam em uma caminhonete preta, observando a ambulância partir. Victor aproximou-se do veículo, sua bengala de prata refletindo a luz dos postes. "Esperem 15 minutos e então façam o que combinamos. Sem testemunhas, sem vestígios." Enquanto o carro de Marina seguia a ambulância pela estrada que levava ao hospital da cidade, Luísa não conseguia conter sua angústia. "Ele vai ficar bem, não vai?", perguntou, sua voz pequena no silêncio do carro.
Marina apertou o volante, escolhendo as palavras com cuidado. Os médicos vão cuidar muito bem dele, tenho certeza. A jornalista, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado naquela situação. Em seus anos de reportagem investigativa, ela desenvolvera um sexto sentido para histórias que não se encaixavam perfeitamente. O colapso súbito de Pedro, a presença constante de Vítor Mendonça, o garçom que desaparecera misteriosamente. Havia peças faltando nesse quebra-cabeça. No hospital, médicos e enfermeiras movimentavam-se rapidamente em torno de Pedro, que agora estava completamente inconsciente. Luísa foi forçada a esperar na sala de espera, suas mãos pequenas, apertando um copo de água que mal tocara. Marina permaneceu ao seu lado, fazendo anotações discretas em seu bloco enquanto observava o movimento do hospital. De volta ao clube hípico, agora praticamente deserto, a caminhonete preta aproximou-se silenciosamente do estábulo. O tratador, contratado para vigiar os cavalos durante a noite, estava caído em um canto, nocauteado por um golpe certeiro. 3 homens de preto moviam-se como sombras entre as baias. Relâmpago, sentindo a presença estranha, começou a se agitar em sua baia. Um dos homens aproximou-se com uma corda especial, sussurrando falsas palavras de conforto. O magnífico cavalo negro, ainda usando a guirlanda de campeão, tentou recuar, mas o espaço confinado da baia o limitava. "Rápido e sem barulho!" sussurrou o líder do grupo, verificando mais uma vez se não havia testemunhas. "O patrão quer isso resolvido antes do amanhecer." Com movimentos precisos e bem ensaiados, eles conseguiram dominar Relâmpago, amarrando seu focinho para evitar relinchos de alarme. Na sala de espera do hospital, Luísa sentiu um arrepio súbito percorrer sua espinha. Algo em seu coração dizia que não era apenas seu pai que estava em perigo naquela noite. Sem saber por quê, seus pensamentos voltaram-se para Relâmpago e uma sensação de urgência começou a crescer em seu peito. Luísa não conseguia ficar parada na sala de espera do hospital. A sensação de que algo terrível estava acontecendo só aumentava a cada minuto. Marina havia saído momentaneamente para fazer algumas ligações, deixando a menina sozinha com seus pensamentos inquietos. Foi quando ela ouviu, por acaso, a conversa de 2 enfermeiros passando pelo corredor. "Sedativo forte esse que deram para o fazendeiro", comentou um deles. "Pelo que os médicos disseram, vai ficar inconsciente até amanhã, no mínimo." O outro enfermeiro balançou a cabeça. "Que coisa estranha acontecer logo depois da competição, não é?" Aquelas palavras fizeram Luísa sentar-se ereta na cadeira de plástico. Seu pai não estava apenas doente, alguém havia feito isso com ele de propósito. E havia apenas uma pessoa que teria motivos para querer seu pai fora do caminho naquela noite. A imagem do sorriso frio de Vítor Mendonça lampejou em sua mente. Sem pensar 2 vezes, Luísa pegou sua mochila e saiu silenciosamente do hospital. Ela conhecia bem o caminho de volta ao clube hípico. Quantas vezes não havia feito aquele trajeto com seu pai? As ruas estavam desertas àquela hora da noite, iluminadas apenas pelos postes que lançavam sombras alongadas no asfalto. Enquanto caminhava apressadamente, Luísa pegou seu celular, presente de aniversário que ganhara no mês anterior. A bateria estava em 20%, mas seria suficiente para pedir ajuda se precisasse. Ela pensou em ligar para Marina, mas algo a fez hesitar. E se estivesse errada? E se fosse apenas sua imaginação? O clube hípico estava mergulhado em sombras quando ela finalmente chegou. Imediatamente, Luísa percebeu que algo estava errado. A caminhonete do tratador, que deveria estar estacionada em frente ao estábulo, não estava lá. Em seu lugar, marcas de pneus frescos cortavam a terra batida. Com o coração batendo forte, ela se aproximou do estábulo, mantendo-se nas sombras como seu pai lhe ensinara durante suas brincadeiras de esconde-esconde.
O silêncio era perturbador. Normalmente, haveria o som suave dos cavalos se movendo em suas baias, resfolegando ou batendo os cascos. Mas agora havia apenas um silêncio pesado. Quando alcançou a porta do estábulo, Luísa encontrou o tratador caído, um galo se formando em sua testa. Ele respirava normalmente, mas estava completamente apagado. Com as mãos tremendo, ela correu para a baia de Relâmpago, apenas para encontrá-la vazia. A guirlanda de campeão estava caída no chão, pisoteada. Lágrimas começaram a embaçar sua visão, mas Luísa as secou com força. Não era hora de chorar. Precisava pensar. Para onde teriam levado Relâmpago? Foi quando ouviu o som distante de um motor. Saindo do estábulo, ela viu luzes de faróis movendo-se na direção do penhasco que marcava a divisa das terras. O penhasco, o lugar que seu pai sempre dizia para ela nunca se aproximar sozinha. Uma queda de 100 metros direto nas rochas abaixo. Por que estariam levando Relâmpago para lá no meio da noite? A resposta fez seu sangue gelar nas veias. Determinada, Luísa começou a correr pela trilha que conhecia como a palma de sua mão. Enquanto seu pai cuidava dos cavalos, ela costumava explorar cada centímetro daquelas terras, descobrindo atalhos e passagens secretas entre as rochas. Agora, esse conhecimento poderia salvar a vida de Relâmpago. A trilha que ela escolheu subia pela lateral da montanha, oferecendo uma aproximação discreta do penhasco. Suas pernas ardiam com o esforço, mas ela não diminuiu o ritmo. O vento começava a soprar mais forte, trazendo consigo o cheiro de chuva. Nuvens escuras se moviam no céu, obscurecendo a lua que até então iluminava seu caminho. Finalmente, Luísa alcançou um conjunto de rochas que oferecia uma visão clara do penhasco. Agachando-se atrás delas, ela observou a cena que se desenrolava a poucos metros de distância. Seu coração quase parou quando viu Victor Mendonça em pessoa, sua bengala de prata refletindo a luz dos faróis da caminhonete. Relâmpago estava lá, suas pernas amarradas com cordas grossas. Os homens de Victor trabalhavam rapidamente, passando mais cordas por um sistema de polias improvisado na beira do penhasco. O cavalo negro tentava se debater, mas estava firmemente contido. Seus olhos, normalmente tão altivos, mostravam um medo que Luísa jamais havia visto. Com dedos trêmulos, ela pegou seu celular e começou a filmar. A bateria estava em 15% agora, mas ela precisava de provas. Ninguém acreditaria em sua palavra contra a de Victor Mendonça, o homem mais poderoso da região. Enquanto filmava, ela ouviu a voz dele, cortante como uma navalha na noite. "Vamos ver se você ainda é tão especial pendurado aí, seu pangaré miserável", Victor zombou, observando enquanto seus homens posicionavam Relâmpago cada vez mais perto da borda. "Logo, logo essas cordas vão se romper e ninguém nunca vai saber o que aconteceu com o precioso campeão do Oliveira." O coração de Luísa batia tão forte que ela temia que pudessem ouvi-lo. Através da tela do celular, continuava filmando enquanto Victor supervisionava seus homens, suspendendo Relâmpago sobre o abismo. O magnífico cavalo negro estava agora completamente vulnerável. Suas pernas amarradas com cordas, que ela podia ver claramente, haviam sido parcialmente cortadas. "Chefe, tem certeza que quer fazer isso?" perguntou um dos capangas, sua voz traindo um leve tremor. "Se descobrirem..." Victor o interrompeu com um gesto brusco de sua bengala. "E quem vai descobrir? O cavalo vai cair, as cordas vão se partir e todos vão pensar que foi um acidente, simples assim." Luísa observou horrorizada enquanto Victor se aproximava de Relâmpago, que tentava inutilmente se libertar das amarras. "Sabe quanto dinheiro eu ofereci por você?" sussurrou ele para o animal. "Mas aquele caipira arrogante do Oliveira preferiu me humilhar. Agora vai aprender que ninguém diz não para Victor Mendonça."
Uma pedra solta rolou sob o pé de Luísa, fazendo um barulho suave. Ela prendeu a respiração, mas era tarde demais. Um dos homens virou a cabeça em sua direção. "Tem alguém ali!" gritou ele, apontando para as rochas onde ela se escondia. O som de passos pesados a perseguia, junto com gritos e ordens. Ela podia ouvir Victor berrando para seus homens: "Não deixem ninguém escapar! Encontrem quem estava espionando!" A escuridão era tanto sua amiga quanto sua inimiga. Ajudava a se esconder, mas também tornava mais difícil enxergar o caminho. Luísa conhecia cada pedra, cada árvore daquele lugar. Quantas tardes havia passado explorando essas trilhas com seu pai. Agora, esse conhecimento era sua única vantagem. Ela se esgueirou por uma passagem estreita entre duas rochas, um atalho que poucos conheciam. "Ali! Eu vi movimento!" gritou alguém atrás dela. Um feixe de lanterna cortou a escuridão, passando a centímetros de onde ela estava. Luísa se jogou atrás de um arbusto, tentando controlar sua respiração ofegante. Seu celular escorregou do bolso com um movimento brusco, caindo com um baque surdo no chão molhado. Antes que pudesse alcançá-lo, uma luz forte iluminou o local. "Achei alguma coisa!" gritou um dos perseguidores. Luísa não teve escolha. Abandonou o celular e continuou correndo. Lágrimas se misturavam com a chuva em seu rosto enquanto pensava nas imagens que havia acabado de perder. De volta ao penhasco, Victor examinava o celular encontrado por seus homens. "Uma criança", disse ele com desprezo ao ver a foto de Luísa com seu pai na tela de bloqueio. Com um movimento calculado, ele deixou o aparelho cair e o esmagou com sua bengala de prata. "Continuem procurando, não podemos deixar testemunhas." Luísa corria cada vez mais para o interior da floresta. Seus perseguidores começavam a ficar para trás. Eles não conheciam os caminhos como ela, e a chuva tornava a perseguição ainda mais difícil. Mas seu alívio foi momentâneo. Mesmo tendo escapado, ela havia perdido a única prova que tinha. E Relâmpago continuava lá, suspenso sobre o abismo, com cordas que poderiam se romper a qualquer momento. A menina parou, encostando-se em uma árvore grande para recuperar o fôlego. Suas roupas estavam encharcadas e seus músculos doíam do esforço da fuga. A chuva continuava caindo e outro trovão iluminou o céu. Luísa sabia que precisava de ajuda, mas quem acreditaria nela? Victor Mendonça era o homem mais poderoso da região. Ele praticamente era dono da cidade. Suas doações mantinham o hospital funcionando, pagavam os salários dos professores. Foi então que ela se lembrou. Marina Silva, a repórter que estava no hospital, que havia demonstrado genuína preocupação por seu pai. Marina era conhecida por suas reportagens investigativas, por não ter medo de enfrentar pessoas poderosas. Se havia alguém que poderia ajudar, era ela. Mas como encontrar Marina? E, mais importante, quanto tempo o Relâmpago ainda tinha antes que as cordas se rompessem? Luísa olhou na direção do penhasco, onde podia ver as luzes dos faróis da caminhonete brilhando na escuridão. Seu coração dizia para voltar e tentar ajudar Relâmpago, mas sua mente sabia que precisava encontrar ajuda primeiro. Luísa correu pela rua principal da pequena cidade, seus tênis encharcados, fazendo barulho no asfalto molhado. As luzes das casas e estabelecimentos estavam quase todas apagadas àquela hora da noite, e a chuva tinha afastado qualquer movimento das ruas. Seu primeiro destino era óbvio, a delegacia de polícia. O prédio baixo da delegacia apareceu em sua frente, a placa desbotada, iluminada por uma única lâmpada amarelada. Luísa empurrou a porta com força, entrando na recepção onde um policial sonolento levantou os olhos de seu jornal. "Preciso de ajuda!" exclamou ela, as palavras saindo em disparada. "Victor Mendonça sequestrou nosso cavalo. Ele vai matar o Relâmpago." O policial, Sargento Moraes, ajeitou-se em sua cadeira com um suspiro cansado.
Calma, menina. Victor Mendonça, o dono da fazenda Bela Vista, aquele que doou as novas viaturas para a delegacia? Ele balançou a cabeça incrédulo. Tem certeza do que está dizendo? É verdade, insistiu Luísa, suas mãos pequenas se fechando em punhos de frustração. Ele sedou meu pai, roubou o relâmpago e o levou para o penhasco. Eu vi tudo, eu filmei, mas... Sua voz falhou ao lembrar do celular destruído. Eles quebraram meu celular, mas é verdade. Por favor, você tem que acreditar em mim. O sargento se levantou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Luísa. Olha, você é a filha do Pedro Oliveira, não é? Soube que ele passou mal hoje e está no hospital. Você deve estar muito preocupada com seu pai. É natural estar imaginando coisas. Que tal eu te levar de volta para o hospital? Lágrimas de frustração brotaram nos olhos de Luísa. Não estou imaginando nada. Por favor, precisamos ir até lá agora. As cordas estão cortadas. Relâmpago vai cair. Mas ela podia ver nos olhos do policial que ele não acreditava em uma palavra do que ela dizia. Victor Mendonça é um cidadão respeitável, disse o sargento com firmeza. Ele faz muito por esta cidade. Não posso mandar uma viatura até lá baseado apenas no que uma criança assustada está dizendo. Ele pegou seu casaco. Vamos, vou te levar de volta para o hospital. Seu pai deve estar preocupado. Luísa recuou balançando a cabeça. Não posso voltar para o hospital agora. Antes que o sargento pudesse impedi-la, ela disparou para fora da delegacia de volta para a chuva. Seus pensamentos corriam tão rápido quanto seus pés. Se a polícia não ajudaria, para onde poderia ir? Ela passou correndo pela praça central, onde o chafariz continuava jorrando água na noite chuvosa. As luzes da igreja estavam apagadas, assim como as da prefeitura. Foi quando seus olhos caíram sobre o pequeno hotel da cidade, o único lugar onde uma repórter de fora ficaria hospedada. O recepcionista do hotel estava quase dormindo quando Luísa irrompeu pelo saguão, pingando água por todo lado. Marina Silva! Ofegou ela. Preciso falar com a repórter Marina Silva. É uma emergência. O homem piscou, confuso com a aparição repentina da menina encharcada. Senhora Silva! Ela saiu faz tempo, disse que ia fazer umas ligações. Começou ele, mas Luísa o interrompeu. Qual é o número do quarto dela? Por favor, é questão de vida ou morte. O recepcionista hesitou, olhando para o estado alterado da menina. Não posso dar informações dos hóspedes. Foi quando a porta do hotel se abriu e Marina Silva entrou guardando seu guarda-chuva. Seus olhos se arregalaram ao ver Luísa. Meu Deus, menina, o que aconteceu? Por que não está no hospital? Luísa correu até ela, agarrando suas mãos com desespero. Marina, você precisa me ajudar. Victor Mendonça roubou Relâmpago. Ele o levou para o penhasco. Vai fazer parecer um acidente. As palavras saíam em cascata, enquanto Marina a segurava pelos ombros, seus olhos jornalísticos já brilhando com aquele brilho de quem fareja uma grande história. Acalme-se e me conte tudo, desde o início, disse Marina, guiando Luísa para um sofá no canto do saguão. Não deixe nenhum detalhe de fora. Enquanto a menina narrava os eventos da noite, a expressão de Marina ficava cada vez mais séria. Você está me dizendo que tem certeza que Victor Mendonça está por trás do que aconteceu com seu pai? E que agora ele está tentando se livrar do cavalo? Marina pegou seu bloco de anotações, sua mente profissional já organizando os fatos. Mas você não tem provas, correto? O celular foi destruído. Luísa assentiu, tremendo de frio e ansiedade. Ninguém acredita em mim. A polícia diz que ele é respeitável demais para fazer algo assim. Mas eu vi, Marina, eu vi tudo. E Relâmpago está lá, sozinho. As cordas podem se romper a qualquer momento. Sua voz falhou, quebrada pela emoção. Marina Silva não era o tipo de jornalista que ignorava seu instinto. Em 15 anos de reportagem investigativa, ela havia aprendido a reconhecer quando uma história precisava ser contada.
Olhando para a menina encharcada e tremendo à sua frente, ela sabia que estava diante de algo grande. Você disse que Victor estava filmando tudo? Perguntou Marina, seu lápis correndo pelo bloco de anotações. Luísa confirmou com a cabeça. Sim, um dos homens estava com uma câmera. O Sr. Mendonça disse que queria registrar tudo para seu próprio prazer. A última palavra saiu com repugnância. A jornalista franziu a testa, conectando os pontos em sua mente. Isso faz sentido. Victor Mendonça sempre foi meticuloso em documentar suas vitórias. É seu jeito de se vangloriar. Ela fechou o bloco com decisão. E isso pode ser sua perdição. Vamos, não temos tempo a perder. Marina guiou Luísa até seu carro, estacionado em frente ao hotel. Enquanto dirigia, pegou seu celular e começou a fazer ligações. Rodrigo, é a Marina. Preciso da equipe de filmagem agora. Sim, sei que é tarde, mas isso é grande. Encontre o Carlos e a van de transmissão. Me encontrem na entrada da estrada para o penhasco em 20 minutos. Luísa observava a jornalista com uma mistura de esperança e ansiedade. Mas e se chegarmos tarde demais? As cordas, elas estavam parcialmente cortadas. Marina apertou o volante com determinação. Não vamos chegar tarde demais. E preciso de mais uma ligação. Ela discou outro número. Capitão Rodrigues, aqui é Marina Silva. Lembra daquele favor que me deve? O carro serpenteava pela estrada molhada, enquanto Marina explicava a situação para alguém do outro lado da linha. Exato. Preciso de uma equipe de resgate e um veterinário de emergência. Não posso esperar por uma ordem judicial. Vidas estão em risco. Sim, assumo total responsabilidade e, capitão, mantenha isso discreto por enquanto. Você acha que eles vão vir? Perguntou Luísa, sua voz pequena contra o som da chuva no para-brisa. Marina deu um sorriso confiante. O capitão Rodrigues trabalha no corpo de bombeiros da capital. Ele me deve uma desde que expus a corrupção que estava acontecendo em seu batalhão. Os homens bons que foram injustamente acusados foram reintegrados graças à minha reportagem. O carro começou a subir a estrada que levava ao penhasco. Marina desligou os faróis e continuou em velocidade reduzida. Não queremos que eles nos vejam chegando, explicou ela. Precisamos avaliar a situação primeiro. Você consegue nos guiar até um ponto onde possamos ver o que está acontecendo sem sermos vistas? Luísa assentiu, sentindo-se útil pela primeira vez desde que toda aquela tragédia começara. Tem uma trilha lateral que usa as rochas como cobertura. É por onde eu estava quando perdi meu celular. Sua voz falhou um pouco ao lembrar das imagens perdidas. Não se preocupe com isso agora, disse Marina, estacionando o carro em um local discreto. Se metade do que você me contou sobre Victor Mendonça for verdade, essa não é a primeira vez que ele fez algo assim. Pessoas como ele sempre deixam rastros. Só precisamos de uma brecha para expor tudo. As duas desceram do carro em silêncio. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o terreno estava escorregadio. Luísa guiou Marina pela trilha com surpreendente segurança, mesmo na escuridão. Anos brincando naquelas terras haviam gravado cada pedra, cada raiz em sua memória. De seu ponto de observação, puderam ver as luzes dos faróis ainda iluminando a área do penhasco. Relâmpago continuava suspenso sobre o abismo, suas cordas balançando perigosamente com o vento. Victor estava lá, observando sua obra com satisfação mórbida, enquanto seus homens mantinham guarda. Ele ainda não foi embora, sussurrou Luísa, seu coração apertando ao ver o estado de Relâmpago. O cavalo estava exausto, sua pelagem negra brilhando com a chuva, suas pernas ainda amarradas. Marina tirou uma câmera pequena de sua bolsa e começou a fotografar discretamente. Precisamos ganhar tempo até a equipe de resgate chegar.
murmurou Marina. E temos que garantir que Victor fique por perto. Se ele for embora, pode alegar que não teve nada a ver com isso. Ela olhou para Luísa com seriedade. Tem certeza que consegue fazer o que combinamos? A menina engoliu em seco, mas assentiu com determinação. O plano era arriscado, mas era a única chance que tinham. Marina apertou seu ombro gentilmente. Lembre-se, não importa o que aconteça, não se exponha. Deixe que eu lido com Victor. Você só precisa se concentrar em manter Relâmpago calmo até o resgate chegar. No horizonte, um novo dia começava a nascer, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Era uma corrida contra o tempo, e elas sabiam disso. As cordas que sustentavam Relâmpago pareciam cada vez mais desgastadas, e o vento não dava sinais de que iria diminuir. O plano começou com um único som na madrugada, o relinchar distante de um cavalo. Victor Mendonça ergueu a cabeça bruscamente, seus olhos varrendo a escuridão. O som veio novamente, dessa vez mais próximo, ecoando entre as rochas do penhasco. Relâmpago, ainda suspenso sobre o abismo, respondeu ao chamado com um relincho fraco. Vão verificar isso, ordenou Victor a 2 de seus homens, sua voz tensa. Ele não havia planejado que houvesse outros cavalos por perto. Na verdade, aquela área deveria estar completamente deserta. Os homens hesitaram, olhando um para o outro na penumbra da madrugada. O que eles não sabiam era que o som vinha de uma pequena caixa de som que Marina havia dado a Luísa. A menina se movimentava silenciosamente entre as rochas, reproduzindo o som gravado em diferentes pontos, criando a ilusão de vários cavalos se aproximando. Era um truque simples, mas efetivo. "Chefe!" chamou um dos capangas, sua voz traindo nervosismo. "Tem mais gente chegando. Ouvi barulho de motor lá embaixo." Victor apertou sua bengala de prata com força. Não estava em seus planos ter testemunhas, muito menos naquele momento crucial. Na verdade, o som de motores era real. A equipe de filmagem de Marina estava chegando, junto com o resgate dos bombeiros. Mas eles ainda estavam distantes demais. Precisavam de mais tempo. Marina, escondida em sua posição, começou a fase seguinte do plano. Um flash de câmera cortou a escuridão, seguido por outro e mais outro, vindos de diferentes direções. Os homens de Victor começaram a se agitar, apontando lanternas para todos os lados. "Tem alguém fotografando!" gritou um deles. "Devem ser jornalistas!" Victor praguejou alto. "Encontrem quem está fazendo isso! Não podemos ter registros!" Seus homens se espalharam, as lanternas cortando a escuridão em feixes nervosos de luz. O empresário ficou sozinho perto da borda do penhasco, seu rosto contorcido em uma máscara de raiva. Foi nesse momento que Marina fez sua entrada. Ela surgiu de trás de uma rocha, sua câmera profissional em punho, flash disparando diretamente no rosto de Victor. "Boa noite, Sr. Mendonça", disse ela com calma estudada. "Importa-se de explicar o que está acontecendo aqui?" Victor recuou um passo, momentaneamente cego pelo flash. "Silva", rosnou ele, reconhecendo a jornalista. "Isso é propriedade privada. Você está invadindo." Marina continuou avançando, sua câmera registrando cada momento. "Interessante você mencionar propriedade, Sr. Mendonça. Tenho algumas perguntas sobre como exatamente você adquiriu estas terras." Enquanto Marina mantinha Victor distraído, Luísa se aproximava silenciosamente de Relâmpago pelo outro lado. A menina tinha amarrado em sua cintura uma corda fina que encontrara no carro de Marina. Não era muito, mas poderia ajudar a estabilizar o cavalo até o resgate chegar. "Você não tem ideia com quem está se metendo, Silva", ameaçou Victor, sua voz tremendo de fúria. "Eu construí esta cidade. Tudo e todos aqui me devem algo." Marina sorriu, continuando a fotografar. "Incluindo o hospital onde Pedro Oliveira está internado neste momento, depois que alguém colocou sedativo em sua bebida?" A expressão de Victor mudou por uma fração de segundo.
surpresa e raiva se misturando em seu rosto. Não sei do que você está falando, disse ele, mas sua voz tinha perdido um pouco da confiança anterior. Marina deu mais um passo à frente, seu gravador agora claramente visível em sua mão. Não sabe? Então me explique por que o campeão regional de hipismo está suspenso sobre um penhasco de 100 metros no meio da noite? Ela fez uma pausa dramática. Ou melhor, explique para os espectadores. Estamos ao vivo, Sr. Mendonça. Era uma mentira. A van de transmissão ainda estava a caminho, mas o efeito foi instantâneo. Victor empalideceu, seus olhos correndo freneticamente entre as sombras, procurando câmeras imaginárias. Foi sua primeira demonstração real de medo durante toda aquela noite. O som de sirenes começou a ecoar ao longe, subindo pela estrada do penhasco. Os homens de Victor, que ainda procuravam os fotógrafos imaginários, começaram a voltar, suas expressões preocupadas. "Chefe, é a polícia!" gritou um deles. "Temos que sair daqui!" Victor olhou para Relâmpago, ainda suspenso sobre o abismo, e depois para Marina, com sua câmera. Tomou uma decisão rápida. "Vamos embora, agora!" ordenou ele, mancando em direção à caminhonete. Seus homens o seguiram sem hesitar, deixando Relâmpago para trás. "Isso mesmo, Sr. Mendonça, fuja!" provocou Marina, ainda fotografando. "Tenho certeza que as autoridades adorarão ver estas imagens." Ela sabia que precisava mantê-lo por perto até o resgate chegar. Quanto mais ele se comprometesse, melhor. Mas Victor já estava dentro da caminhonete que arrancou na noite, deixando para trás apenas nuvens de poeira. Assim que a caminhonete de Victor desapareceu na escuridão, Marina correu até a borda do penhasco. "Luísa, onde você está?" chamou ela, sua voz tensa de preocupação. A resposta veio de um local inesperado, alguns metros abaixo da borda. "Aqui!" respondeu Luísa. A menina havia conseguido descer parcialmente pela lateral do penhasco, usando sua corda fina e pequenas saliências na rocha como apoio. Ela estava perigosamente próxima de Relâmpago, tentando alcançar as cordas que o prendiam. "As cordas estão quase arrebentando." Marina sentiu seu coração saltar. "Pelo amor de Deus, não se mexa. O resgate está chegando." Mas mesmo enquanto falava, podia ver que as cordas principais que sustentavam Relâmpago estavam em estado crítico. Os cortes propositais feitos por Victor, somados ao peso do cavalo e à umidade da chuva, haviam deixado as fibras quase no limite. O som das sirenes estava mais próximo agora, e faróis poderosos começaram a iluminar a área. A van de transmissão de Marina foi a primeira a chegar, seguida de perto por um caminhão dos bombeiros. O capitão Rodrigues saltou do veículo antes mesmo que ele parasse completamente. "Meu Deus do céu!" murmurou ele ao ver a cena. Relâmpago estava suspenso a cerca de 15 metros abaixo da borda do penhasco, suas pernas amarradas e seu corpo preso por cordas que visivelmente se deterioravam a cada minuto. E mais abaixo ainda, uma menina de 12 anos se equilibrava precariamente nas rochas, tentando estabilizar o animal. "Precisamos de um resgate duplo", disse Marina rapidamente. "A menina e o cavalo." O capitão já estava orientando sua equipe, desenrolando equipamentos e montando um sistema de polias profissional. O veterinário que os acompanhava, Dr. Torres, observava a situação com preocupação. "O cavalo está em estado de choque", avaliou ele. "Precisamos acalmá-lo antes de tentar qualquer movimento brusco, ou ele pode entrar em pânico e piorar tudo." Ele se aproximou da borda. "Menina, você consegue falar com ele? Acalmá-lo?" Luísa, ainda agarrada à sua posição precária, assentiu. Ela começou a falar com Relâmpago em voz baixa e suave, como fazia todas as manhãs no estábulo. "Calma, amigão. Está tudo bem. Eu estou aqui com você. Nós vamos te tirar daí." O cavalo relinchou suavemente em resposta, suas orelhas se movendo na direção da voz familiar.
A equipe de resgate trabalhava com rapidez e precisão, montando um complexo sistema de cordas e roldanas. Carlos, o cinegrafista de Marina, documentava tudo, suas mãos experientes mantendo a câmera estável apesar da tensão do momento. "Menina, você precisa subir primeiro", disse um dos bombeiros ao alcançar Luísa, mas ela balançou a cabeça com firmeza. "Não vou deixar o relâmpago. Ele precisa de mim aqui." O bombeiro olhou para cima, recebendo um aceno de compreensão do capitão. Trabalhando com a ajuda de Luísa, os bombeiros começaram a passar novas cordas por baixo do corpo de Relâmpago. Era um trabalho delicado. Qualquer movimento brusco poderia assustar o animal ou romper as cordas antigas. O veterinário orientava o processo de cima, garantindo que o posicionamento das cordas não machucasse o cavalo. "Conversem com ele", instruiu o Dr. Torres. "Ele precisa permanecer calmo." Luísa continuou seu mantra suave de palavras reconfortantes e, gradualmente, os bombeiros também começaram a falar com o animal, suas vozes se juntando à dela em um coro tranquilizador. Marina observava tudo, sua câmera registrando cada momento. Ela sabia que estava diante de uma história extraordinária, não apenas sobre a crueldade de um homem poderoso, mas sobre a coragem de uma menina e o vínculo especial entre humanos e animais. Um novo som de cordas se rompendo quebrou a concentração de todos. Desta vez, foi uma das cordas principais de Victor que cedeu completamente. Relâmpago relinchou de medo, debatendo-se no ar. O movimento brusco fez Luísa perder momentaneamente seu apoio na rocha. "Luísa!" gritou Marina, seu coração parando por um instante. Mas a menina já havia se recuperado, suas pequenas mãos encontrando uma nova saliência para se segurar. Ela imediatamente voltou a falar com Relâmpago, sua voz ainda mais suave e determinada. O amanhecer começava a pintar o céu, com tons rosados, quando a última corda antiga foi removida. Relâmpago agora estava sustentado apenas pelo novo sistema de resgate, mais seguro e resistente. Mas a parte mais difícil estava por vir. Era preciso içar o cavalo de volta à superfície sem que ele entrasse em pânico. "Vamos fazer isso em etapas", explicou o capitão Rodrigues. "Primeiro, precisamos estabilizar completamente o animal. Depois, começamos a subida, centímetro por centímetro." Ele olhou para Luísa, ainda pendurada nas rochas, ao lado de Relâmpago. "Você está pronta, pequena?" Luísa assentiu, sua expressão determinada, apesar do cansaço visível em seu rosto. Suas mãos pequenas estavam arranhadas e sujas, mas ela não demonstrava intenção de desistir. "Estou pronta. Relâmpago também está, não é, amigão?" O cavalo respondeu com um relincho suave, como se entendesse. O Dr. Torres supervisionava tudo de perto. O importante é manter o animal calmo. Qualquer agitação neste momento pode ser desastrosa. Ele se voltou para sua maleta médica. "Tenho um sedativo leve aqui, mas prefiro não usar se não for absolutamente necessário. O estresse já é grande demais." Os primeiros raios de sol começavam a iluminar o penhasco quando a operação de içamento teve início. As polias começaram a girar lentamente, movidas por um sistema hidráulico do caminhão dos bombeiros. Centímetro por centímetro, Relâmpago começou a subir. Luísa subia junto, ainda falando suavemente com o cavalo. "Isso, amigão, está quase... Você é tão corajoso." Sua voz, embora cansada, não perdia a doçura. Os bombeiros que a acompanhavam observavam admirados a conexão entre a menina e o animal. Marina continuava filmando, sua câmera captando cada momento do resgate. A equipe de transmissão havia conseguido estabelecer um link ao vivo e agora imagens do resgate dramático começavam a ser transmitidas para todo o país. A história da menina corajosa e seu cavalo estava emocionando milhares de espectadores.
De repente, uma rajada forte de vento sacudiu os cabos. Relâmpago relinchou assustado, suas patas se debatendo no ar. O movimento brusco fez todo o sistema de cordas balançar perigosamente. "Calma!" gritou o capitão Rodrigues. "Mantenham a tensão constante." Luísa quase perdeu seu apoio nas rochas, mas conseguiu se segurar. Seu coração batia acelerado, mas sua voz permaneceu firme. "Shh! Está tudo bem, Relâmpago. Eu estou aqui. Nada de mal vai acontecer." Gradualmente, o cavalo voltou a se acalmar, respondendo à voz familiar. O sol já estava completamente acima do horizonte quando o relâmpago finalmente alcançou o nível do solo. Com um último esforço coordenado, a equipe de resgate puxou o cavalo para a segurança da terra firme. Luísa foi içada logo em seguida, suas pernas tremendo quando finalmente pisou em chão sólido. Imediatamente, ela correu para abraçar o pescoço de Relâmpago. O cavalo, ainda trêmulo e exausto, abaixou a cabeça para tocá-la com seu focinho. Era uma cena de pura emoção. A menina e o cavalo finalmente seguros, unidos por uma provação que só fortaleceu ainda mais seu vínculo especial. O Dr. Torres aproximou-se para examinar Relâmpago. Ele está desidratado e exausto, mas não parece ter ferimentos graves. É um animal excepcionalmente forte. Ele começou a soltar as últimas cordas que ainda prendiam as patas do cavalo. "Vamos precisar de cuidados especiais nos próximos dias, mas ele vai se recuperar completamente." Marina guardou sua câmera e se aproximou de Luísa, envolvendo a menina em um abraço apertado. "Você foi incrível", disse ela, sua voz embargada de emoção. "Salvou a vida dele. E não só isso. Conseguimos todas as provas que precisávamos contra Victor Mendonça." O capitão Rodrigues também se aproximou, um sorriso cansado em seu rosto. "Em 20 anos de resgate, nunca vi nada igual. Você tem um dom especial, menina." Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. "E parece que temos mais visitas chegando." Um comboio de viaturas policiais subia a estrada do penhasco, sirenes ligadas. O primeiro carro parou, e dele desceu um homem alto vestindo um terno impecável. "Polícia Federal", ele se apresentou, mostrando seu distintivo. "Recebemos as imagens da transmissão ao vivo. Precisamos ouvir tudo sobre Victor Mendonça." Luísa mal prestava atenção à movimentação ao seu redor. Sentada na grama ao lado de Relâmpago, ela apenas acariciava o pescoço do cavalo, sussurrando palavras de carinho. O pesadelo havia terminado, mas algo lhe dizia que a história ainda não estava completa. O sol da manhã já estava alto quando o Dr. Torres terminou de examinar Relâmpago no estábulo improvisado que os bombeiros haviam montado. O veterinário fazia anotações em sua prancheta, enquanto Luísa, que se recusava a sair de perto do cavalo, observava atentamente cada movimento seu. "Considerando tudo o que ele passou, está em condições surpreendentemente boas", disse o veterinário, guardando seus instrumentos. "Alguns arranhões nas patas onde as cordas o prendiam, leve desidratação e, claro, exaustão. Mas nada que bons cuidados e descanso não resolvam." Ele sorriu para Luísa. "Você tem um campeão muito resistente aqui." Marina entrou no estábulo nesse momento, acompanhada pelo agente da Polícia Federal, que se apresentara como Delegado Sampaio. O homem carregava uma pasta grossa debaixo do braço e tinha uma expressão séria no rosto. "Senhorita Luísa", disse ele, sua voz mais suave do que sua aparência sugeria. "Sei que está cansada, mas precisamos de seu depoimento enquanto os eventos estão frescos em sua memória. A senhorita Silva nos contou sobre o celular destruído, mas disse que você conseguiu ver bastante coisa." Luísa assentiu, suas mãos ainda acariciando o pescoço de Relâmpago. "Vi tudo. O Sr. Mendonça estava comemorando, dizendo que finalmente ia se vingar do meu pai."
Ela fez uma pausa, lembrando-se de algo. Ele também falou sobre uns documentos que meu pai descobriu há muito tempo atrás. O delegado se inclinou para frente, interessado. Que documentos seriam esses? Luísa franziu a testa, tentando se lembrar das palavras exatas. Algo sobre escrituras de terra. Foi quando meu pai ainda trabalhava para ele. O Sr. Mendonça ficou furioso quando o papai ameaçou denunciá-lo. Marina, que estava tomando notas, ergueu os olhos. Isso explica muita coisa. Há anos tento descobrir como Victor Mendonça expandiu suas terras tão rapidamente. Pequenos proprietários simplesmente desapareciam. Suas terras misteriosamente passavam para o nome dele. E tem mais, continuou Luísa, sua voz ganhando força. Eles estavam filmando tudo. Um dos homens tinha uma câmera profissional, gravando cada momento. O Sr. Mendonça fazia questão de registrar tudo. Dizia que queria guardar de recordação. O delegado fez algumas anotações rápidas. Isso é consistente com o perfil dele. Nas investigações anteriores, sempre encontrávamos registros meticulosos de suas atividades. É como se ele colecionasse suas próprias maldades. Ele se voltou para Marina. As imagens que vocês transmitiram ao vivo serão fundamentais para o processo. Um jovem policial entrou apressadamente no estábulo. Delegado, encontramos algo no penhasco. O senhor precisa ver isso. Todos seguiram o policial até o local onde, horas antes, Relâmpago estivera suspenso. Luísa arregalou os olhos. Essa é a câmera que papai usa nas competições. Ele coloca no arreio do Relâmpago para estudar os movimentos depois. Melhorar o desempenho. Sua voz estava carregada de esperança. Ela deve ter gravado tudo. E por falar em seu pai, interrompeu Marina checando seu celular. Acabei de receber notícias do hospital. Ele está acordando. Os médicos conseguiram identificar o sedativo usado e aplicaram o antídoto correto. Ela sorriu para Luísa. Quer ir vê-lo? Lágrimas de alívio brotaram nos olhos da menina. Ela olhou para Relâmpago, dividida entre querer ver o pai e não querer deixar o cavalo sozinho. O Dr. Torres percebeu sua hesitação. Pode ir tranquila, disse ele gentilmente. Vou ficar aqui cuidando dele. Prometo não sair do lado dele nem um minuto. E eu vou pessoalmente escoltar vocês até o hospital, acrescentou o delegado. Preciso mesmo conversar com seu pai assim que ele estiver em condições. Ele fez uma pausa significativa. E também precisamos garantir que Victor Mendonça não tente mais nenhuma gracinha. Luísa aproximou-se de Relâmpago uma última vez, abraçando seu pescoço forte. Volto logo, amigão, sussurrou ela. Descanse bastante, porque quando o papai melhorar, vocês têm muito o que comemorar. O cavalo relinchou suavemente, como se entendesse cada palavra. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip ritmado dos monitores, quando Luísa entrou, acompanhada por Marina e o delegado Sampaio. Pedro Oliveira estava sentado na cama, ainda pálido, mas com os olhos alertas. Quando viu a filha, seu rosto se iluminou com um sorriso. Minha pequena, disse ele, abrindo os braços. Luísa correu para abraçá-lo, as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente correndo livres. Papai, estava com tanto medo. Pedro a abraçou forte, suas próprias lágrimas brilhando nos olhos. Os médicos me contaram sobre o sedativo, disse ele, sua voz rouca, mas ninguém soube me dizer... Ele olhou para Marina e o delegado, preocupação evidente em seu rosto. Relâmpago, ele está... Luísa se afastou um pouco, sorrindo através das lágrimas. Está bem, pai, conseguimos salvá-lo. Ela começou a contar toda a história, a descoberta do plano de Victor, sua fuga pela floresta, o encontro com Marina, o resgate dramático. Pedro ouvia tudo com uma mistura de orgulho e horror, suas mãos apertando as da filha.
Meu Deus, Luísa, sussurrou ele quando ela terminou. Você poderia ter se machucado ou pior. Marina deu um passo à frente, intervindo gentilmente. Sua filha é uma heroína, Sr. Oliveira. Sem ela, não teríamos chegado a tempo. E agora, graças a ela, temos muito mais do que apenas o resgate de Relâmpago para mostrar. O delegado Sampaio pigarreou, atraindo a atenção de todos. Sr. Oliveira, encontramos a câmera que o senhor costuma colocar no arreio de Relâmpago. Ele fez uma pausa significativa. Nossos peritos acabaram de recuperar as imagens. O senhor não vai acreditar no que temos aqui. Ele tirou um tablet da pasta e o posicionou onde todos pudessem ver. O vídeo começou a rodar, mostrando primeiro cenas normais do campeonato. Relâmpago galopando, a premiação, a celebração. Então, a imagem mudou bruscamente para o momento do sequestro no estábulo. A pequena câmera havia captado tudo. Os homens de Victor dominando o cavalo, o transporte até o penhasco e, principalmente, Victor Mendonça vangloriando-se de seus crimes. Acha que seu dono é tão esperto? Dizia ele no vídeo, sua voz destilando veneno. Ele deveria ter ficado quieto quando descobriu aquelas escrituras. Agora vai perder tudo, assim como todos os outros que tentaram me enfrentar. Pedro fechou os olhos por um momento, antigas memórias voltando à superfície. Eu encontrei as provas por acaso, explicou ele para o delegado. Documentos mostrando como ele havia forjado escrituras, ameaçado famílias, subornado funcionários. Quando o confrontei, ele balançou a cabeça. Ele me demitiu na hora e começou uma campanha para me destruir. Mas o senhor tinha guardado cópias desses documentos? Perguntou o delegado, seus olhos brilhando com interesse profissional. Pedro assentiu lentamente. No forro do celeiro antigo, na fazenda do meu sogro. Nunca tive coragem de usá-los. Victor tinha muito poder, conhecia muita gente importante. Eu tinha medo pelo que poderia acontecer com minha família. Marina estava anotando tudo rapidamente em seu bloco. E agora temos a confissão dele em vídeo, conectando todos os pontos. Ela sorriu. Sem contar as imagens ao vivo do resgate, que já estão circulando em todos os canais de notícia. Victor Mendonça não tem mais como escapar. O delegado guardou o tablet. Vou precisar desses documentos, Sr. Oliveira, e do seu depoimento completo quando estiver mais forte. Mas não se preocupe, Victor Mendonça já está sendo procurado. Bloqueamos suas contas, seus bens estão sob investigação. Ele não vai mais machucar ninguém. Luísa, que havia ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Então acabou? Podemos voltar para casa? Relâmpago está esperando. Pedro sorriu, acariciando o rosto da filha. Quase acabou, meu amor. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas o pior já passou. Marina guardou seu bloco de anotações. A história não termina aqui, disse ela, seu instinto jornalístico já antecipando os desdobramentos. Quando esses documentos vierem à tona, muitas famílias vão poder recuperar suas terras. Vai ser um novo começo para muita gente. Um jovem policial colocou a cabeça para dentro do quarto. Delegado, acabaram de localizar Victor Mendonça. O senhor não vai acreditar onde ele tentou se esconder. O delegado se levantou rapidamente. Com licença, disse ele, seguindo o policial para fora do quarto. Pedro abraçou Luísa novamente, mais forte dessa vez. Minha filha corajosa, sussurrou ele. Você não salvou apenas Relâmpago hoje, salvou toda uma comunidade. Luísa sorriu contra o peito do pai, sentindo pela primeira vez o peso de tudo que havia acontecido se transformar em algo mais leve, mais esperançoso. A notícia sobre a localização de Victor Mendonça se espalhou rapidamente pela pequena cidade. O poderoso fazendeiro havia sido encontrado tentando fugir em seu próprio avião particular.
escondido em um hangar clandestino nos fundos de sua fazenda. A ironia não escapou a ninguém. O homem que tanto se orgulhava de seu poder estava tentando escapar como um fugitivo comum. Enquanto os eventos se desenrolavam, Pedro recebeu alta do hospital no final daquela tarde. Dr. Torres havia trazido Relâmpago para esperá-lo na entrada, uma surpresa organizada por Luísa. O reencontro entre o homem e seu cavalo emocionou até mesmo os enfermeiros mais experientes. "Meu campeão!" murmurou Pedro, abraçando o pescoço de Relâmpago enquanto o cavalo resfolegava suavemente, reconhecendo seu dono. "Você também é um guerreiro, não é?" Luísa observava a cena com lágrimas nos olhos, sentindo que finalmente tudo estava voltando ao seu lugar. Marina apareceu correndo, seu bloco de anotações na mão como sempre. "Vocês precisam ver isso", disse ela ofegante. "Estão fazendo uma busca na mansão de Victor. Encontraram um arquivo secreto com décadas de registros. Ele documentava tudo, cada ameaça, cada suborno, cada terra roubada." "Típico dele", comentou Pedro balançando a cabeça. Victor sempre foi obcecado por manter registros de seus triunfos. Era como se precisasse provar para si mesmo seu próprio poder. Ele fez uma pausa, seu rosto ficando sério. "Mas agora esse hábito vai ser sua ruína." O delegado Sampaio chegou nesse momento, acompanhado por 2 policiais federais. "Senhor Oliveira, precisamos que o senhor venha conosco até a Fazenda Bela Vista. Estamos reunindo todas as famílias que foram prejudicadas por Victor Mendonça. É hora de começar o processo de restituição." A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Dezenas de famílias começaram a se reunir nos portões da antiga fazenda de Victor. Eram rostos marcados pelo tempo e pelo sofrimento, pessoas que haviam perdido tudo para a ganância de um homem, mas que nunca haviam perdido a esperança. Pedro, Luísa e Relâmpago foram recebidos com aplausos quando chegaram. Muitos ali se lembravam de quando Pedro era capataz, de como ele sempre tentava ajudar os mais necessitados, mesmo sob as ordens cruéis de Victor. Foi quando um burburinho começou a se espalhar pela multidão. Uma viatura da Polícia Federal se aproximava, e no banco traseiro, algemado e com o rosto contorcido de raiva, estava Victor Mendonça. O homem que antes causava medo agora parecia pequeno, diminuído. "Você não entende, Oliveira?" disse ele, sua voz tremendo de raiva contida. "Eu construí tudo isso. Transformei essa região atrasada em algo importante. Essas pessoas..." Ele gesticulou para a multidão com suas mãos algemadas. "Elas não sabiam administrar suas terras. Eu dei um propósito a este lugar." Pedro olhou para seu antigo patrão com uma mistura de pena e determinação. "Não, Victor, você não construiu nada. Você roubou, ameaçou e destruiu. A única coisa que você construiu foi sua própria prisão, feita de mentiras e crueldade." Victor foi levado para dentro do casarão, onde prestaria seu primeiro depoimento oficial. As famílias começaram a ser chamadas uma a uma para identificar suas antigas propriedades nos documentos recuperados. Era o início de um longo processo de justiça e restituição. Uma semana após a prisão de Victor Mendonça, a região vivia uma transformação surpreendente. O que antes era um império construído sobre mentiras começava a se fragmentar em pequenos pedaços de esperança. Cada família que recuperava suas terras trazia consigo sonhos há muito guardados, prontos para finalmente florescer. Na antiga sede da Fazenda Bela Vista, agora transformada em centro administrativo temporário, Pedro auxiliava no processo de redistribuição das terras. Seu conhecimento da região e das famílias estava sendo fundamental para garantir que cada um recuperasse exatamente o que havia perdido. "Senhor Oliveira", chamou Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos que havia perdido sua propriedade há 15 anos.
Lembra quando o senhor tentou nos avisar sobre os documentos falsos? Se tivéssemos acreditado naquela época... Pedro sorriu gentilmente, pegando as mãos calejadas da senhora entre as suas. O importante é que agora tudo está sendo corrigido, Dona Conceição. E desta vez, ninguém vai tirar a senhora de suas terras. Ele pegou uma pasta sobre a mesa. Olhe, aqui está a escritura original da sua propriedade. Guardei uma cópia todos esses anos, esperando este momento. Luísa, que ajudava organizando os documentos, observava com orgulho o trabalho do pai. Em uma semana, ela havia aprendido mais sobre compaixão e justiça do que em todos seus 12 anos de vida. Cada história que ouvia, cada abraço de gratidão que testemunhava, reforçava sua compreensão do que realmente importava. Marina Silva continuava na cidade, agora trabalhando em uma série de reportagens especiais sobre o caso. Essa história vai muito além de Victor Mendonça, explicava ela para Luísa durante um de seus intervalos. É sobre como o poder pode corromper, mas também sobre como a verdade, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho. No estábulo anexo à sede, Relâmpago se recuperava completamente de sua ordalha. O Dr. Torres, que havia decidido permanecer na região por mais tempo, estava impressionado com a recuperação do animal. É como se ele soubesse que precisava ficar forte para inspirar as pessoas, comentou o veterinário, observando o cavalo relinchar alegremente para um grupo de crianças que passava. As terras de Victor estavam sendo divididas conforme os registros originais, mas uma parte significativa ainda sobrava, aquela que ele havia realmente herdado de seu pai. O delegado Sampaio trouxe uma proposta que surpreendeu a todos: transformar essa área em uma cooperativa agrícola. A ideia é que as famílias que recuperaram suas terras possam ter um espaço comum para compartilhar recursos, conhecimentos e equipamentos, explicou ele durante uma reunião com a comunidade. Transformar o símbolo da opressão em um centro de colaboração e crescimento mútuo. Pedro foi unanimemente escolhido para liderar o projeto da cooperativa. Sua experiência como capataz, combinada com sua integridade comprovada, o tornava o candidato ideal. Mas com uma condição, disse ele ao aceitar o cargo: quero que parte da terra seja dedicada à criação de cavalos, para dar oportunidade a outros jovens talentos como Relâmpago. A proposta foi recebida com entusiasmo, especialmente depois que Marina sugeriu incluir um programa de ecoterapia para crianças com necessidades especiais. Podemos transformar o lugar que trouxe tanto sofrimento em uma fonte de cura e alegria, disse ela, já planejando uma reportagem sobre o projeto. Luísa, é claro, estava radiante com a ideia. Posso ajudar a treinar os cavalos, pai? Relâmpago pode ensinar os outros. Pedro riu, abraçando a filha. Claro que pode, minha pequena. Você mais do que provou que tem um dom especial com eles. O delegado Sampaio, em uma de suas últimas visitas antes de retornar à capital, trouxe uma notícia que fechou com chave de ouro aquela semana de transformações. Victor Mendonça havia confessado todos os seus crimes, numa tentativa de reduzir sua pena. Ele percebeu que não tinha mais saída, explicou o delegado. Os registros que ele mesmo mantinha eram prova mais que suficiente. No fim, foi sua própria arrogância que o derrubou. Ele fez uma pausa olhando para Luísa. Mas foi a coragem de uma menina que começou tudo isso. 6 meses se passaram desde a noite do resgate de Relâmpago. A antiga fazenda Bela Vista, agora chamada de Cooperativa Nova Esperança, estava irreconhecível. Onde antes havia cercas altas e câmeras de segurança, agora existiam portões abertos e placas coloridas, indicando os diversos projetos comunitários. O antigo casarão havia se transformado em um centro de treinamento e educação,
onde famílias compartilhavam conhecimentos sobre agricultura sustentável e criação de animais. O estábulo, completamente reformado, abrigava não apenas Relâmpago, mas também uma crescente família de cavalos dedicados ao projeto de ecoterapia. Naquela manhã ensolarada de domingo, uma pequena multidão se reunia ao redor da pista de treinamento. Era dia de apresentação dos primeiros resultados do programa de ecoterapia, e Luísa, agora com 13 anos, estava no centro de tudo, guiando gentilmente um cavalo que carregava uma menina com síndrome de Down. Isso, Sofia, incentivava Luísa, caminhando ao lado do cavalo. Você está indo muito bem. A menina sobre o cavalo sorria radiante, suas mãos segurando as rédeas com confiança recém-adquirida. Na arquibancada, pais e terapeutas aplaudiam cada pequena conquista. Pedro observava a cena com os olhos marejados de orgulho. Ao seu lado, Dr. Torres fazia anotações sobre o progresso dos pacientes. Sua filha tem um dom especial, comentou o veterinário. O modo como ela conecta as crianças com os cavalos é algo raro de se ver. Marina Silva também estava presente, sua câmera capturando momentos para sua mais recente reportagem. Nova Esperança, como uma comunidade se reergueu através do amor pelos cavalos. Suas matérias sobre a transformação da região haviam ganhado prêmios de jornalismo e, mais importante, inspirado mudanças em outras comunidades pelo país. Relâmpago, agora um respeitado patriarca do estábulo, pastava tranquilamente em um cercado próximo. Seu pescoço ainda ostentava a fita de campeão do último torneio regional. Mas agora ele tinha uma missão ainda mais nobre: ser o primeiro professor dos cavalos mais jovens do programa de ecoterapia. Após a apresentação, enquanto as famílias se reuniam para um almoço comunitário, Luísa levou Sofia até Relâmpago. "Quer saber um segredo?", disse ela para a menina. "Foi este cavalo que mudou tudo. Ele nos ensinou que às vezes precisamos ser muito corajosos, mesmo quando estamos com medo." Sofia estendeu a mão para acariciar o focinho de Relâmpago. "Ele é um herói", disse ela com sua voz doce. Luísa sorriu, lembrando-se daquela noite terrível no penhasco. "Sim, ele é. E sabe qual é o melhor tipo de herói? Aquele que ajuda outras pessoas a descobrirem o herói dentro delas mesmas." No outro lado do pasto, Dona Conceição mostrava orgulhosamente sua primeira colheita de milho para um grupo de visitantes. Outras famílias haviam transformado suas terras recuperadas em prósperas pequenas fazendas. E a cooperativa garantia que todos tivessem acesso a equipamentos e suporte técnico. O delegado Sampaio, que ocasionalmente visitava a região, estava presente naquele dia especial. "Sabem", disse ele durante o almoço, "quando prendemos Victor Mendonça, achamos que estávamos apenas fazendo justiça, mas vocês transformaram justiça em algo muito maior. Transformaram em esperança." À tarde, quando o sol começava a se pôr, Luísa e seu pai montaram em Relâmpago para um passeio especial. Era um ritual que eles haviam criado: visitar o penhasco a cada mês, não para lembrar do perigo, mas para celebrar a mudança. "Pai", disse Luísa enquanto observavam o horizonte, "você acha que um dia vamos esquecer tudo o que aconteceu?" Pedro abraçou a filha, sentada à sua frente na cela. "Não devemos esquecer, minha pequena, mas podemos escolher como lembrar. Olhe ao redor. Onde havia medo, agora há esperança. Onde havia divisão, há união." Relâmpago relinchou suavemente, como se concordasse. No horizonte, o sol tingia o céu de cores vibrantes, prometendo um novo amanhecer. A pequena cidade, que uma vez viveu sob a sombra do medo, agora brilhava com sua própria luz, construída sobre alicerces de coragem, compaixão e a incrível capacidade de transformar dor em cura. "Vamos para casa?", perguntou Pedro.
Luísa assentiu, dando uma última olhada para o penhasco. O lugar que quase testemunhou uma tragédia agora contava uma história diferente. Uma história de como o amor, a coragem e a verdade podem mudar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. Relâmpago virou-se suavemente, seus cascos marcando um ritmo tranquilo na terra batida. Em seu dorso, pai e filha voltavam para casa, carregando não apenas as memórias do passado, mas principalmente as promessas do futuro. Um futuro construído sobre a força dos laços que unem pessoas e animais, sobre a coragem de uma menina que não desistiu e sobre a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, sempre existe um caminho para a luz.